A vida é assim, não vem com manual. E só perde quem não corre atrás, quem não joga o jogo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindas, bem-vindas a esse encontro para quem deseja compreender suas emoções e viver relacionamentos mais saudáveis consigo mesmo e com os outros. Parabéns a você, que é o nosso convidado, nossa convidada que foi escolhido por quem te convidou para estar junto conosco. Você é muito importante para essa pessoa. É uma honra ter você aqui. Muito prazer. Meu nome é Andréia Petreca e eu tenho o privilégio de ser anfitriã de todos aqui essa noite. Com o tema A Dor da Rejeição. Como ela impacta a sua vida sem que você perceba. Provavelmente você já sentiu medo da opinião dos outros, se preocupa excessivamente em agradar todas as pessoas, tem dificuldade em dizer não, sente que nunca é boa o suficiente, sofre com aquela sensação de abandono, exclusão, tem dificuldade em confiar nos relacionamentos, né? Se sabota quando está prestes a conquistar algo assim importante e carrega mágoas e feridas emocionais do passado, né? A rejeição pode deixar marcas profundas que afetam sua autoestima, seus relacionamentos e sua vida profissional, até a capacidade de realizar os seus sonhos. E nesta apresentação tão especial, com a nossa terapeuta, eu falo nossa, porque é uma amigona, Janaína, irá mostrar o quê? Como você vai identificar essa ferida aí da rejeição, de onde essa dor pode surgir, como ela influencia seus comportamentos, suas escolhas, o caminho para, principalmente, o caminho para iniciar uma cura aí com a aromaterapia. E o que é aromaterapia? A ciência do bem-estar, o uso dos óleos essenciais para melhorar saúde física e emocional, né? Eu sou consultora financeira, achava que um óleo essencial era um cheirinho para casa e ele é terapêutico, vocês vão ver isso. E eu vou chamar agora uma pessoa também que achou que era um cheirinho só, vocês acreditam? Né? E hoje faz 3 anos que eu já acredito e sou transformada por isso. Era um pouco de menos tempo, mas era igual eu, não acreditava, gente, né? Ela é uma mulher linda, grandiosa. Eu falo que não só pelo tamanho, mas pelo coração. É mãe, é esposa, né? Tem um trabalho aí no CLT, tudo faz, né? Aromaterapia paralelamente, né? Então venha para cá essa gigante, minha amiga, minha parceira de negócio, Raquel Leite. Boa noite, pessoal. O que dizer, né, de Petreca? Meu Deus, estreamos essa semana junto, assim, está sendo uma semana maravilhosa. Então, assim, né, para todos vocês aqui, eu quero dizer que não me conhecem, me chamo Raquel Leite, né, tenho 42 anos, 41 anos, meu Deus. Gente, eu tô querendo colocar um ano a mais, não pode, não pode. Ainda não, por favor. E, gente, o que dizer dessa noite, né? A gente preparou essa noite assim com um carinho muito grande. Desde quando nós, né, nos alinhamos para fazer essa semana, essa pessoa assim, ela veio no meu coração. E quando a Petrega falou, Raquel, quem estará na quarta-feira? Na hora eu falei assim, será essa maravilhosa? Gente, eu posso dizer para vocês que realmente ela é maravilhosa. Ela é mãe, ela é esposa também, ela é, gente, uma terapeuta espetacular. Se você precisa de uma terapeuta, depois chame ela, porque eu falo para vocês que realmente ela é um amor. E eu sei que essa noite, gente, ela tem algo maravilhoso para entregar para vocês. Então, assim, inale seu óleo. Eu vou inalar o meu peppermint para me dar foco, clareza mental
para me deixar bem focada nessa aula que ela está trazendo para a gente, que ela preparou para nós, para que eu e você possamos adquirir o melhor que ela está deixando para nós. Então, que você esteja aberto, pegue papel, caneta, porque eu tenho certeza que essa noite será memorável de entrega. E se você estiver aberto a receber, eu posso dizer para vocês que vocês não vão se arrepender. Vocês vão passar a viver o que é transformação através de aromaterapia. O tema é extraordinário. Então, só se preparem, gente, porque eu preciso chamar essa linda, maravilhosa, como eu acabei de dizer para vocês, edificando ela, mãe, esposa, terapeuta, uma amiga espetacular. Então, que vocês possam receber ela nessa noite com todo o carinho que vocês têm aí guardado, que eu sei que vocês são muito especiais. Então, assim, abra o coração para receber ela, gente, com todo amor e carinho. Vem para cá, amiga Janaína! Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Me escutam bem? Sim. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Convidada, né, de duas mulheres incríveis, Andréia Petreca e Raquel, né? Tive a oportunidade de conhecê-las há um ano, faz um ano que eu estou na do Terra, né? Que eu venho mudando a minha vida, a minha família, literalmente com a aromaterapia, né? Já conheci a terapia muito tempo atrás, há mais ou menos 6 anos, tá? Eu conheço a terapia Theta Healing, que é o que eu aplico nos meus atendimentos, mas eu costumo dizer e coloco sempre terapeuta, porque da onde eu vim, o meu local de estudo sempre foi a minha vida, foi as minhas dores. Então, a partir do lugar onde eu passei, eu mostro para outras pessoas que sim, é possível passar por isso e que não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão dolorido, né? Porque a minha vida, o meu campo de estudo, ele sempre trouxe muitos aprendizados ricos, mas doloridos. E eu gostaria de falar essa noite muito com o coração de vocês, que vocês estejam cada uma aberta para receber a sua história. Então, eu, Janaína Pereira, terapeuta e consultora de bem-estar, mulher, esposa do Leandro, mãe do Guilherme, que está quase completando 8 anos, do Gabriel, que vai fazer 5, fez 5 essa semana. E para além disso, uma mulher sonhadora, uma criança, uma mulher com o coração de uma criança, de menina sonhadora, que busca hoje transformar lágrimas em sorrisos e sonhos em realidade. Então, eu sempre trago isso para outras pessoas, para cada um também fazer isso. Então, eu vou pedir licença para vocês, para compartilhar a minha tela, para a gente já começar essa apresentação, mas com o intuito que vocês, a cada slide, a cada tema que eu trazer, às vezes eu vou colocar a minha história, mas que você enxergue a sua para que você vivencie qual é a transformação que você está buscando hoje, o que que você está pronta para receber, quais são as mensagens, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Compartilhar. Me avisem se está compartilhada. Andréia, você está na minha tela. Compartilhou? Então, ótimo. A dor da rejeição, do diagnóstico ao acolhimento. Então, esse é um convite para olhar com amor para aquilo que pede para ser acolhido. Não para reviver a dor. A gente vai acessar hoje pelo amor. Não para permanecer na ferida, mas entender o que essa ferida está querendo transformar em você. Não mais para reconhecer, acolher e iluminar partes que ficaram esquecidas ao longo da caminhada. Através da expansão da consciência, com os olhos essenciais, vamos acessar um novo olhar. Porque aquilo que precisa ser curado, primeiro precisa ser visto. Porque não dá para desver depois que a gente viu. E depois que a gente viu, a gente transforma com amor, com acolhimento, tá bom? Então, aquilo que é visto com amor pode finalmente ser acolhido. Reconhecer que existe uma luz em você maior do que qualquer experiência vivida. Talvez a coragem não esteja em esquecer. Talvez a coragem não esteja em olhar para si, mesma com amor. É se permitir a se reencontrar. A coragem de se reencontrar quando a rejeição se transforma em redirecionalmente. Redirecionamento. Talvez a vida não esteja te convidando para tornar, peraí que ficou na minha frente,
tornar alguém diferente. Talvez ela esteja te convidando a se reencontrar. Então, algumas de vocês, principalmente que está aqui, né, já viveu alguma rejeição, seja ela na infância, né, quando de certa forma não foi adquirida num grupo, não foi vista, não foi olhada, porque todos nós temos dores, né? A minha história, ela começou, né, com a rejeição, eu sentindo, porque aos 2 anos a minha mãe foi embora de casa, né? Meus pais se separaram e eu, uma criança, acordei hoje às 3 horas da manhã e fiquei revivendo algumas coisas, porque sim, todos os eventos que a gente faz, toda a cura que eu trago, toda a transformação, eu revisito a minha história para trazer para vocês. Então, a minha criança, ela literalmente tem uma imagem da mãe, que eu não sei se foi eu que inventei ou se foi o que aconteceu, porque eu tinha 2 anos apenas. E depois nunca mais, né, naquele momento, até os 5 anos de idade, eu vi a minha mãe. E eu sempre soube, sua mãe foi embora. Ponto. Então era uma casa simples, de 3 cômodos, mas que eu via gigante. Minha avó ia trabalhar, meu pai saía para trabalhar e a gente ficava com meu avô. Meu avô ficava no fundo de casa. Então, duas crianças, uma com 2, outra com 3, ficavam em casa, né, sendo cuidadas. Antigamente não tinha outros recursos, né? Então a gente se encontrava e eu tive que entender que emoção é aquela. Então eu lembro de acordar na noite chorando e dormir chorando e não entender o que isso vai acontecer. O que é isso? O que eu tô sentindo? Chamar por minha mãe e não entender o que tá acontecendo. Então eu me sentia culpada, eu me sentia que eu era, né? Eu era um motivo, então eu me achava feia. Então, quando a gente tem coragem de reencontrar-se, cada vez que a gente se reencontra, a gente tem algo sobre nós, né? Hoje, essa madrugada, quando eu me reencontrei, eu vi que aquela criança, ela só queria entender o que estava acontecendo, né? E muitas vezes os pais estão vivendo na separação e eles não conseguem dizer para a criança o que está acontecendo, certo? Mas a criança está vendo e sentindo tudo. E eu era essa criança, tá? Então, vou passar para o próximo slide. Bem-vinda! O que você está pedindo para ser visto dentro de você hoje? Respire fundo. Este é um espaço seguro, acolhedor e sem julgamentos. Permita estar aqui inteira, tá? O amor que ainda não falamos. Nesse mês dos Dias dos Namorados, ouvimos muito sobre o amor, mas hoje vamos falar sobre algo que muitas vezes está escondido por trás da dificuldade de amar, a rejeição. Você já se sentiu rejeitada por um relacionamento, por alguém importante, pela família, por uma amizade, pela própria vida ou por você mesma? Depois desse processo que aconteceu, eu comecei a me rejeitar, né? Depois, com 4 anos, a gente mudou, 4, 5 anos, a gente mudou para Indaiatuba, minha avó, meu pai, a gente reencontrou ele, vamos dizer assim, porque ele, né, saía para trabalhar e voltava e veio para cá arrumar a vida, e depois a gente veio. E aí, quando a gente veio para cá, ele veio já com a minha madrasta, que hoje eu considero como mãe, eu chamo ela de mãe. Eu tenho meu relacionamento com a minha mãe também. Não é dos melhores, precisa melhorar, sim, mas a gente tem, então eu tenho duas mães. E quando eu coloquei nesse lugar de rejeitada, eu comecei a não gostar de mim. Eu comecei a não gostar da minha cor. Minha mãe, madrasta, é branca. Então eu falava, se eu lavar bem lavadinho, sai. Então a gente não começa a enxergar quem somos nós, aonde nós estamos. Isso é culpa das outras pessoas? Não. Hoje, como mãe, eu sei das realidades. E às vezes eu falo, meu Deus, eu também queria ir embora. Isso grita em mim, porque é a minha dor. Só que hoje, como mãe, eu vivo com os meus filhos algo extremamente curador para mim, que é ser mãe deles e viver algo que eu não vivi com a minha mãe, entende? Então, esse ressignificado não é tanto para eles, é para mim, claro. Mas eles não sabem o que é não ter. E eu sei o que é ter e não ter. E mesmo que minha madrasta, mãe, depois dos 4 anos, tenha colocado ali um lugar, ajudado, abraçado, feito. E depois eu até, né, eu via minha mãe 2 vezes por ano, mas o trauma, ele não dá para ser desfeito, tá? Uma vez que a gente traumatizou, uma vez que aconteceu algo, não dá para desfazer. Aquilo aconteceu, aquela dor ocorreu. Então, o que precisa acontecer? O acolhimento, primeiro, aquela dor aconteceu, né? Eu preciso ser vista. Então, no seu momento, na sua vida, quando você se sentiu rejeitada?
sem acessar a dor. Olha para isso e acolha primeiro você. Isso doeu. Essa ferida tá aberta, ficou aberta. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cutucar ela? Ó, doeu, tá doendo, viu? Esse é culpado. Não, o que que eu vou fazer? Eu vou cuidar. Né? Com os olhos essenciais, com o copaíba, a gente abre, né? A gente cuida dos olhos. Mas, para mais que isso, quando a gente cheira, quando a gente inala, né? E literalmente, quando a gente faz isso, olhando para nossa história, falando doeu, né? E entendendo que agora, como adulta, eu acolho a minha criança, eu dou para ela o que eu esperava que o outro me desse, o cuidado, o amor, e a partir disso eu também olho com consciência. Agora, a partir do meu papel, eu sei o que é ter uma família, levar uma família, educar um filho, estar ali. Eu sei o quanto é desafiador. E quando uma mãe ou qualquer outra pessoa te maltrata ou te rejeita, não é sobre você. Não é sobre você, é sobre a pessoa. É sobre a dor que ela tá trazendo. Porque a gente só pode dar o que a gente tem. Então, a gente precisa tirar também, olhar para aquela criança e falar, não é sobre você. Olha tantas histórias, olha o que aconteceu, como seria você? Não estou desinvalidando sua dor, mas como você pode melhorar isso? Próximo slide. E se a rejeição não fosse o fim? E se a rejeição pudesse se transformar em um redirecionamento? Então eu só sou quem eu sou pela minha história, pelo que eu trouxe. Então, da dor que teve, né, de vários pontos, de eu não gostar de mim mesma, de eu ter um processo, de eu ficar muito fazendo o que os outros querem para agradar, para amar, de não ter me visto, ela também trouxe algo muito importante. Eu ter empatia, eu fazer o que eu faço hoje com maestria, de servir, de olhar, de ser a terapeuta que eu sou, de entender lugares e posições, de você ser uma mãe, de você ser uma filha, de você ser uma esposa, de você ser alguém que trabalha ou alguém que está olhando para a sua vida. Não é o fato que nos aprisiona, é a história que construímos sobre ele. A verdadeira transformação começa quando ampliamos a nossa percepção, que pode hoje ser ampliado a partir da sua história. Honrando a sua história. É muito importante a gente honrar a nossa história. Ela tem valor, cada experiência, as alegrias, as dores, contribuiu para quem a gente é hoje, para quem é você hoje. Nada foi em vão. Nada. O que mais te doeu, o seu maior campo de estudo, vai servir primeiro para você se curar, primeiro para você melhorar e depois para você ajudar outra pessoa. Porque sim, nós estamos aqui. Às vezes a gente deu um passo, a gente acha que não fez nada, mas alguém está um pouquinho atrás e precisa de uma mão, precisa de um abraço ou precisa de uma fala que você modificou, de você mudar, de você olhar para si mesmo. Então, tudo tem valor. Cada capítulo, cada história tem um propósito e significado. A dor também transforma. O que pareceu o fim, muitas vezes foi o início de algo maior. Você evoluiu. Nem todo fim representa perca. Muitas vezes é evolução. Então, esses dias eu vi também uma moça do K-pop, né? Que ela estudou 12 anos lá, liriri, e ela saiu, né? Porque acabou pra ela. Ela cantava, a pessoa falou que ela cantava ruim. E ela começou outros horizontes, olhou para outros lugares. Enfim, né? Ela tá cantando agora, estourado, né? Por conta própria e literalmente cantando com os maiores artistas que ela admirava. Então, aquela rejeição foi um redirecionamento. E o que que você vai fazer com a rejeição que você tá aí? O que que você vai fazer com essa dor que tá aí? E redirecionar para quê? O que que você vai fazer? E a criança interior, ela vem muito de encontro com isso. Por quê? Porque através da minha criança interior eu consigo ter leveza, amor, felicidade, sem entrar também naquela criança mimada que eu quero agora. Você vai fazer isso? Não, não entra nessa. É a adulta que conduz a criança. Criança precisa do quê? Amor, acolhimento. O amor, acolhimento e direção. Então, eu tenho que direcionar. Então, a criança interior, a parte de que você ainda deseja ser vista. Muitas das dores da rejeição nasceram quando nós sentimos invisíveis, não compreendidos, não acolhidas. Existe uma essência em você que nunca foi ferida. Acredite. A sua criança tem uma parte que ela não foi ferida, que ela ama incondicionalmente.
E é que ela não quer saber quem fez, quem não fez, quem foi embora, quem não foi, quem estava ali. Ela quer viver, ela quer abraçar, ela quer beijar. Por quê? Porque a criança tem um coração puro e você tem esse coração dentro de você ainda, tá? A luz está intacta dentro de você. Há uma criança dentro de você que ainda espera ser vista com amor. Então, hoje é um convite para que você olhe para sua criança com amor e você veja a luz dela, trazendo luz à sombra. Então, quando a gente olha para esses momentos delicados e a criança normalmente aquele trauma, porque normalmente todas as nossas dores nasceram na infância. Hoje tem outros diagnósticos, né? Assim, aconteceu algo agora, você parou, tá? Mas quando eu acesso essa dor, a primeira dor que vem, ou a rejeição ou o abandono, né? Não tem jeito. E quando você foi a primeira vez, talvez foi uma amizade, talvez foi o pai, a mãe, que foi embora, ou foi. Tava ali, mas não estava presente. Como é que você reagiu, né? Então você precisa primeiro enxergar, olhar para essa dor, olhar sem entrar na vitimização, sem entrar na dor, mas literalmente com amor. Então, Criador, traga agora uma visão elevada sobre a minha história. Traz luz à sombra. Então, as sombras não são defeitos. Eu não quero apagar, eu quero excluir isso de mim e não vou ter mais. Não, tudo é em equilíbrio. Nada que tá, nada que você é, nada que você traz precisa ser excluído. Literalmente só precisa ser equilibrado. São parte que nós esperamos ser vista com amor e consciência. Confie, nem sempre entendemos o caminho, mas podemos confiar no processo. Então, receber o acolhimento que faltou, acredite. Quando você encontrar no seu coração, literalmente, e eu espero que a partir do final desse evento, com a música que eu vou trazer, vocês consigam sentir um pouquinho que seja desse amor com vocês, para vocês e do Criador para vocês, porque essa é o único amor que vai te preencher. Todos os outros, ele vem, ele vai. Ele vem, pode ser do filho, pode ser do marido, pode ser dos pais, pode ser de qualquer um. Mas quando ele vem, né, de você, de Deus, da fonte, você nunca mais. Eu tinha um coração que eu falava que ele era quebrado, né? E eu lembro nitidamente quando conheci as terapias, o Theta Healing, de eu deitar na cama, eu falei, Deus, por favor, sara o meu coração, eu não quero mais sentir isso. Toda vez que eu faço alguma coisa que alguém não goste, eu me sinto a pior pessoa do mundo. E eu não quero mais viver no amor do outro, eu quero viver no seu amor, no meu amor. E a partir disso eu senti o meu coração literalmente cada dia aumentando. E por mais que alguém esteja brigado comigo, por mais que alguém esteja virado a cara, eu sou a primeira a olhar no espelho, mesmo que chorando, falar: tamo junto, hein? Eita, tá terrível hoje, hein? Mas tamo junto, bora! Simbora! Então, fazer também o riso ser o seu remédio, a música ser o seu remédio e os olhos, porque eu vou passar aqui dicas incríveis para que você consiga, junto com os olhos, trazer essa cura, tá bom? Esse amor, amor incondicional verdadeiro, pertencimento. Então, primeiro óleo que eu vou trazer, Madagascar, Vanilla, tá? Então, os benefícios é a sensação de acolhimento, conforto emocional, conexão com a energia materna e do cuidado. Então, se você tem alguma pendência com a parte sua, né, feminina, ou alguém materna, ou mulher, alguma coisa, né? Feminino, use esse óleo. Então, ele auxilia em momentos de carência afetiva, ajuda em suavizar emoções intensas. E o modo de aplicar eu trouxe também, tá? Porque se você já tiver, então aplicar no coração, inspirar profundamente, inalar quando sentir necessidade de acolhimento emocional. Então, são óleos coringas que a gente pode colocar na nossa rotina, tá? E se o óleo pudesse falar, ele diria: você não precisa conquistar amor, você já é digna dele. Próximo óleo, sândalo. Conexões profundas consigo mesmo. Então, se você precisa conectar de novo com a fonte, com você, é esse óleo. Presença e concentramento, expansão da consciência, favorece a meditação. O modo de uso: aplicar nas orelhas, nucas, inalar na meditação e oração. Aplicar nos pulsos em momentos de reflexão, tá?
Se o óleo pudesse falar, ele diria: volte para dentro. As respostas que você procura estão aí. Eu amo aromaterapia, gente. Ai, como é bom. Console. Conforto emocional profundo, apoia em momentos de tristeza, percas, luto, sensação de acolhimento e amparo, auxilia na liberação de emoções reprimidas, favorece a aceitação e o recomeço. Modo de aplicar: aplique no coração, inala profundamente. Se o óleo pudesse falar, você não precisa atravessar essa dor sozinha. Quantos atravessam sozinha por não dar conta? Eu não dava conta de pedir ajuda e eu ainda acesso. Toda vez que eu tenho qualquer coisa, eu acesso aquela primeira emoção de afastamento, de colocar máscara, de não estar acontecendo nada. E a gente precisa, né, sempre ter o conselho nosso e se você tiver alguém que você confia, sempre vai ter, tá? Então você possa confiar de abraçar ou um óleo, tá? Ele pode ser o seu suporte. Forgive, ele apoia nos processos de perdão, liberação emocional. Quem não precisa ou tem, né, que perdoar algo ou alguém. Auxilia na ressignificação de experiências difíceis, ajuda a soltar as mágoas, ressentimento e culpa, contribui para conseguir seguir em frente. Modo de aplicação: sobre o coração durante os momentos de reflexão, tá? E aplicar nos pulsos. Se o óleo pudesse falar, você pode honrar a sua história sem continuar vivendo nela. Isso é muito importante. A gente pode honrar nossa história e mudar. A gente não precisa estar no mesmo lugar para arrumar ela. Próximo óleo, balance, segurança emocional, presença, estabilidade. Então, aplicar nos pés ao acordar, inalar profundamente e utilizar antes de meditação, tá? Ele traz muito você para o centro. Se o óleo pudesse falar, ele diria: você não precisa provar o seu valor para pertencer. Você já pertence. Quantas de nós, até hoje, como mulheres, tá? Isso é uma dor, principalmente das mulheres, eu acho, de querer pertencer, de querer ter seu lugar. Então, esse é um óleo que literalmente precisava ter de litro e você não pode ficar sem. Wild Orange. Alegria, leveza, conexão interior, espontaneidade, autoconfiança. Terapeuticamente, ele é hora da prosperidade, tá, gente? Então, só de alegria já tá ótimo. Imagina da prosperidade. Por quê? Porque toda a felicidade traz abundância. Inalar nas mãos pela manhã, aplicar no coração, diluir em momentos de criatividade e bem-estar. Se o óleo pudesse falar, ele diria: sua alegria não se perdeu, ela apenas está esperando ser lembrada. Então, que você se lembre da sua felicidade. Cedro, eu amo cedro com lavanda. Amo, principalmente nas crianças. Então, o cedro, ele fortalece o emocional. Segurança interna, conexão com as raízes, sensação de proteção. Então, ele dá a raiz que você está precisando para o vento bater e não arrancar fora. Aplicar na sola dos pés, aplicar na nuca, na base da coluna. Inalar em momentos de insegurança. Se o óleo pudesse falar, sua história não diminui a sua luz, ela revela a sua coragem. Vamos ver se vai. Próximo, lavanda, tá? Eu acho ele um óleo que ele traz muito para melancolia, tá? Então, se você é muito agitada, é um ótimo óleo para ser usado, literalmente. E com o cedro, ele dá o equilíbrio perfeito, tá bom? Então, lavanda, acolhimento emocional, relaxamento, paz interior e equilíbrio das emoções. Eu não falo para as pessoas que é muito assim, usar lavanda, porque aí ela vai ficar mais ainda, né? Então, tem que agitar. Então, o balance, ele traz esse sentimento. Aplicar nos pulsos, inalar antes de dormir e usar durante os momentos de meditação. Se o óleo pudesse falar, você merece o mesmo amor que oferece a todos ao seu redor. Nossa, quando eu falo essas frases, eu não sei vocês, não dá um quentinho no coração? Depois vocês me escrevam no chat aqui, desses todos, qual é o óleo que você precisa ou qual o óleo que você já vai usar hoje. Frankincense, eu amo, tá? Eu tô com ele aqui. Expansão da consciência, clareza mental, conexão espiritual, presença, confiança. Ele te traz conexão com você mesma, consigo mesma e com o Criador. Inalar durante a oração ou meditação, aplicar na testa, no topo da cabeça e utilizar em momentos de introspecção. Então, principalmente no tempo que você quer se fechar na casinha, inala ele para que você consiga equilibrar para ir para a vida.
Se o óleo pudesse falar, sua alma sempre sobre o caminho, escute-a. E Rose, benefícios, amor próprio, conexão, abertura do coração, reconhecimento do próprio valor, tá? Aplicar sobre o coração durante as afirmações positivas e utilizar em momentos de conexão consigo mesma. Se o óleo pudesse falar, ele diria: você não precisa se tornar alguém para ser merecedora de amor. Você já é amor, você já é merecedora do amor. Então, eu trouxe dois pontos, né? Eu falei no começo a visão, feminina, como você se conectar, né, restaurar o seu relacionamento com o seu feminino ou com alguém feminino. E o masculino é o líbano, o cedro, tá? Você se conecta com a sua visão, com a sua parte masculina e também com as pessoas, né, homens da família. Próximo slide. Um novo olhar para a sua história. Então, a criança interior, então, acolhe e cura as partes que ainda esperam ser vistas. Então, é pela criança que a gente consegue as maiores curas, porque é através dela que a gente consegue acessar a pureza, o amor e ver que todo mundo está vivendo um processo, que todo mundo está vivendo algo e que cada um só dá o que tem. Então, a partir disso, eu consigo ter empatia e poder acolher e me curar. Ressignificação, transformar a percepção das experiências passadas. Amor incondicional, recebe e se permite a receber o que sempre mereceu. Então, quando eu sempre falo amor incondicional, não é eu que mando, a gente pede para a força do universo, Criador, Deus, seja lá o que você chama, né? O que você conecta. Isso não tem a ver, Theta Healing ou meditação, essas meditações, não tem a ver com um sentido religioso, mas sim com a conexão maior. Então, se você não acredita, né, de um nome, mas você acredita na força do átomo, do subátomo, que tem a lei da gravidade, que tudo opera. Quando chega, tem uma força maior, que ninguém sabe dizer qual é o nome. Eu chamo de Deus, e você pode chamar do que você sentir no coração. Então, a gente pede para essa fonte, essa luz, vir e trazer amor incondicional a todo o nosso corpo, em todos os nossos fazeres, nos nossos filhos, na nossa casa, sempre quando você precisar. Pensa, tá num momento desafiador ou tá num momento muito feliz? Não importa. Peça amor incondicional para você, nas suas células, no seu corpo, nos seus átomos, para que você receba da fonte, porque é seu direito. Expansão em consciência. Expansão da consciência amplia a percepção e abre espaço para o novo. Toda vez que a gente sai daqui e olha de cima, a visão não é maior? É isso que você vai fazer com a sua história. Então, sai daqui do papel e sobe e vê a cena inteira. Amplie essa visão. E aí você vai ter a percepção do que você está hoje precisando olhar. Encontre com a sua criança interior. Então, feche seus olhos, respira fundo, deixa-se guiar para cura e reconexão. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou finalizar esse slide, eu vou pedir para a Andrea colocar uma música. E aí eu vou pedir para que vocês, nessa música, com a ajuda da música, vocês se encontrem, vocês se olhem, abaixem no nível da sua criança, tudo mentalmente, tá, gente? É tudo igual uma historinha quando a gente conta um filme que a gente vê. Quando nós passamos o nosso cérebro, a gente vê, nosso corpo não sabe ressignificar se você tá vivendo ou você tá imaginando. Então imagine você olhando para sua criança, abaixando nos olhos dela, abraçando, reconhecendo a sua história. E depois, o que você ainda não conseguiu enxergar, o que você precisa hoje trabalhar. E aí você recebe através dessa fonte o amor, pertencimento, segurança, tá? E você está no caminho. Quando a consciência se expande, não mudamos a história, mudamos a forma com que ela vive dentro de nós. A coragem de se reencontrar nasce quando você percebe que, por trás de cada experiência, sempre existe uma oportunidade de se aproximar mais de quem você realmente é. Então, eu vou pedir eu vou descompartilhar minha tela e vou pedir para a Andrea colocar uma música, tá? E aí, na música, vocês visualizam você adulto encontrando a sua criança e vai tendo essa conversa com ela. Assim que finalizar a música, eu volto aqui, tá bom?
desce a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Ó esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Então, que você nunca se esqueça que o amor nunca deixou você. E ele nunca vai deixar. E que sua criança também, ela reconheça, ela sinta, mais que reconhecer, é sentir. Sentir o seu amor, sentir o amor de Deus e sentir que todas essas pessoas, pai, mãe ou qualquer outra pessoa que trouxe essa rejeição para você ou trouxe para a sua vida, que ela trouxe várias lições e que você escolhe agora pelo amor, de se olhar, de se amar, de estar presentes. Eu tirei a última cartinha para uma mensagem para a gente, tá? Eu sei que me inferiorizar não ajuda ninguém. A minha luz interna é uma inspiração para os outros, porque eles também são essa luz. Portanto, eu alegremente deixo a minha luz brilhar. Que cada um aqui deixe sua luz brilhar, porque o mundo precisa de vocês. A aromaterapia precisa chegar em mais pessoas. E o amor precisa sempre, sempre estar lá. Então, através do seu amor, você consegue ajudar outras pessoas também, com leveza, falando de temas difíceis, falando
de coisas que doem e machucam, mas com amor, para que você consiga transformar e ressignificar, redirecionar tudo isso que tá aí, tá bom? Um beijo, agradeço muito vocês. E é isso, espero que vocês tenham acessado um pouquinho do que eu tenha trazido, ou então, espero que cada uma. Eu vou chamar novamente aqui a Andréia Peteca. Agradeço essas duas maravilhosas que me deram essa oportunidade de trazer aqui, porque elas são incríveis e elas têm grandes, grandes histórias de reconexão consigo mesma. E é por isso que a gente se conectou. Um grande beijo. Gente, vamos, né? A gente fala assim, ó, que as nossas palmas mudas. O que que foi isso? Eu tô aqui em prantos, né? Porque a gente se conecta de verdade. Janaína tem esse poder, né? Tem esse poder. Que noite maravilhosa. Eu tenho a agradecer. A gente já sabia que ia ser bom, mas foi melhor, foi incrível, né? Eu sou uma pessoa que sou difícil de me entregar por ser mais racional, assim, principalmente por causa do meu trabalho, por causa das finanças, mas consegui, foi maravilhoso. A gente tem uma tradição aqui, a gente tira uma foto no final para a gente ter vai, saúde física e emocional. Então, pega o seu óleo essencial, quem tem, né? Coloque aí coraçãozinho na tela, né? Todo mundo. E quem não tem o óleo, coraçãozinho na tela, e a gente vai tirar aquela foto. Um, dois, três, e sorriam já! Maravilha. Um beijo, uma boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.